E o São Paulo vai começar nessa segunda-feira o planejamento para 2024. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores e detalhes dessa história e fala também sobre o Flamengo. Por que Tite ainda não foi anunciado? Tem um motivo que vai causar polêmica. Preciso falar também sobre o Palmeiras, fase espetacular. Já pensou 21 finais em 21 meses? Está perto de acontecer. Preciso falar também a respeito de Duílio Monteiro Alves. O presidente do Timão vai deixar o clube com retrospecto ridículo contra os seus principais rivais. Bora te contar também sobre o Barcelona de olho em Gabriel Moscardo, a joia do Corinthians. Tudo sobre a situação e o futuro de Savinho. O Atlético Mineiro pode ganhar grana com o Savinho, de que maneira? Vou te dar detalhes. Falo também a respeito de Luka Modric, que se cansou de jogar no Real Madrid, está de saída. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a única casa que te dá R$5 para você apostar agora mesmo. Para ganhar, basta fazer seu cadastro no link que está no comentário fixo. Tô colocando na tela jogos desse domingo com os meus palpites para te ajudar. Tem Curitiba e Atlético Paranaense, vou de Furacão. Cruzeiro e América, vou de Cruzeiro. Santos e Vasco, tô indo de empate. Para completar Red Bull, Bragantino e Palmeiras, vou de Red Bull. Lembrando, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora e ganha R$5 para começar a apostar, com a lembrança de que cada aposta na aposta ganha pode ser feita a partir de R$1, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é uma curiosidade sobre um São Paulino. Diego Costa, zagueiro que foi titular na vitória do São Paulo por 2-1 contra o Corinthians nesse sábado, é o segundo jogador do tricolor com mais jogos de forma invicta contra o Corinthians. Diego Costa nunca perdeu para o rival. São até aqui 8 jogos com 6 vitórias e 2 empates. Ele está atrás apenas do Axel, que fez 9 partidas, 3 vitórias e 6 empates. Já Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, vai deixar o clube sem qualquer saudade para o torcedor corintiano, pelo menos quando o assunto é clássico. Mais um majestoso e mais uma partida sem vitória contra o São Paulo. Na era do Duílio Monteiro Alves, o Corinthians fez 12 jogos contra o rival, só 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 30% dos pontos. Se a gente incluir também nessa relação jogos contra o Palmeiras, ou seja, soma-se as partidas contra o São Paulo e as partidas contra o Palmeiras, o aproveitamento é ainda pior, 26%. Total de 23 partidas, 3 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Quero falar agora sobre o Flamengo, mesmo em crise, depois de um vice-campeonato e uma campanha horrorosa no Nacional, isso sem falar nos títulos perdidos ao longo da temporada. O Fla conseguiu levar 46.472 torcedores no Maracanã na vitória por 1-0 contra o Bahia. O jogo aconteceu nesse sábado com uma renda de R$2.200.000. Por falar no Flamengo, queria contar que não há nenhum freguês maior do que o Flamengo quando o assunto é Rogério Ceni. O ex-treinador do Fla enfrentou o Flamengo 11 vezes na condição de técnico e perdeu as 11, a 11ª nesse sábado à tarde. A vitória do Flamengo de pênalti, 1-0, gol cobrado pelo Pedro. Quero falar agora sobre Douglas Costa. Vocês lembram dele, né? Jogador da seleção, também do Grêmio, marcou seu primeiro gol na Major League Soccer nesse sábado. Fase não era das melhores, 15 partidas disputadas, ele até tinha 7 assistências, mas nenhum gol marcado. Primeiro gol, primeira bola na rede, no empate do time dele, o LA Galaxy, 3-3 contra o Portland Timbers. Queria falar também sobre a Copa Paulista, que já definiu os finalistas. A Portuguesa Santista venceu o 15 de Piracicaba em Piracicaba por 1-0 e passou à final, vai pegar o São José, que dentro de casa fez 2-0 no Grêmio Prudente. O vencedor da competição escolhe se vai jogar a Série D na próxima temporada ou a Copa do Brasil. O vice-campeão herda a vaga que sobrar. Bora falar agora a respeito de Luka Modric. Jornais espanhóis cravando que o Modric pode deixar o Real Madrid em janeiro do ano que vem. Seria o fim de uma era importante. Só para lembrar, Modric tinha contrato se encerrando em junho, recebeu proposta astronômica ou estratosférica da Arábia Saudita, decidiu recusá-la para continuar no Real Madrid por mais um ano. O problema é que o Modric tem jogado muito pouco nessa nova temporada. Por exemplo, ficou de fora dos 2 últimos jogos, ou melhor, ele foi para o banco de reservas, mas nem entrou contra Las Palmas e Girona. Nas 7 partidas que ele disputou na temporada, 3 como titular, 4 como reserva.
E o Modric está bem incomodado, de acordo com jornais espanhóis. Existem negociações com o David Beckham para que ele se junte a Lionel Messi no Inter Miami, já a partir de janeiro do ano que vem. O que você pensa sobre essa possibilidade? Use o espaço para comentário, quero saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Levantamento bem legal da ESPN mostra que no 21º mês de gestão da Leila Pereira, o Palmeiras pode alcançar sua 21ª final. Isso inclui time de futebol masculino profissional, todas as categorias de base e também futebol feminino, com uma ressalva importante. A gente está fazendo a referência apenas a competições oficiais organizadas por FIFA, Conmebol, CBF e Federação Paulista. E essa possibilidade da 21ª final depende do time profissional, que vai precisar vencer o Boca Juniors por qualquer placar na partida de volta da semifinal da Libertadores da América, marcada para quinta-feira no Allianz. O time masculino já chegou na final do Mundial de 2021, da Recopa de 22, dos Paulistas de 22 e 23, além da Supercopa de 2023. Queria chamar a atenção para o fato dessas 20 finais já disputadas com 18 títulos. Só 2 conquistas acabaram se perdendo. Uma delas, o Mundial, e a outra, o Brasileiro Sub-20. Só para arrematar essa conta, 4 títulos do time profissional masculino, 2 títulos do time profissional feminino e 12 taças nas categorias de base. O trabalho de João Paulo Sampaio à frente da base do Verdão, ele é o gerente de futebol da base, é espetacular. Esse cara merece uma oportunidade num time profissional. Se o Palmeiras não quer dar esse espaço para ele, acho que está na hora de algum clube brasileiro perceber o talento desse cara e buscá-lo, contratá-lo o mais rápido possível. Bora falar agora sobre Savinho, que está arrebentando no futebol espanhol. 7 partidas, 2 gols e 3 assistências pelo Girona. Já foi tido como possível reforço do Barcelona, já foi elogiado pelo Carlo Ancelotti. Eu tô aqui para contar para você de que maneira o Atlético Mineiro pode ganhar dinheiro com o Savinho. Vale lembrar que ele foi vendido em julho do ano passado, 6 milhões e meio de euros, 33 milhões de reais na época. E o Galo ficou com 12,5% do valor de uma venda futura. Essa é a grana a que o Galo pode ter direito. Nicola, mas e aqueles bônus que estão previstos em contrato? Posso dizer para vocês que esses bônus são praticamente inalcançáveis. Tem, por exemplo, 1,5 milhão de euros para que ele seja bola de ouro. Só que isso precisaria acontecer enquanto o atleta ainda é vinculado ao Grupo City. A tendência é que ele seja vendido em breve. Tem mais 500 mil euros se ele fizer 3 jogos como titular da seleção brasileira. Mas aí precisa ser, não vale amistosos, precisaria ser eliminatórias, Copa ou Copa América. Tem mais 500 mil euros a cada jogo como titular na fase de grupos da Champions. O Girona não vai jogar Champions. Tem mais 750 mil euros por cada 5 jogos como titular na fase de mata-mata da Champions, mesmo raciocínio da cláusula anterior. Isso sem falar em... e aí só para completar, tem algumas outras metas ligadas ao Troá, que é o time que detém os direitos econômicos dele, ele nem está jogando no Troá. Então o torcedor do Galo, para que o Atlético tenha direito a receber alguma compensação pelo Savinho, essa compensação vai se dar pelos 12,5% dos direitos econômicos que o Atlético ainda tem direito. O Galo também fica com um percentual pequenininho, referente ao mecanismo de solidariedade. Hora de falar sobre Tite. Qual a verdade? Por que o Tite ainda não foi anunciado como técnico do Flamengo? O Tite já disse sim ao rubro-negro, tenho contado isso para vocês há algum tempo. Só que o Tite não gostaria que a sua estreia pelo Flamengo se desse contra o Corinthians, justamente na Neoquímica Arena. Não sei se você tá ligado, mas o próximo jogo do Fla, sábado que vem, dia 7 de outubro, é na Neoquímica Arena contra o Corinthians. E essa situação se tornaria ainda mais grave porque o Tite, nessa semana, recusou uma proposta do Corinthians. Timão, percebendo a conversa avançada do Tite com o Flamengo, fez uma oferta. O Tite disse que não poderia aceitar o Corinthians. E o Tite não quer viver esse momento de voltar ao futebol brasileiro estreando por um clube justamente contra o clube que mais lhe deu no futebol nacional. Então o que está combinado entre as partes? Tite fica mais essa semana de fora, planejando, olhando as coisas de fora e assume a partir do dia 9 de outubro, segunda-feira, quando o Campeonato Brasileiro para uma data FIFA. Esse é o encaminhamento das coisas, é por isso que o Flamengo despediu Jorge Sampaoli, é por isso que ninguém fala no Flamengo na busca por um outro técnico. Especularam Carlos Carvalhal, não tem absolutamente nada disso. Os dirigentes do Fla não podem comentar o assunto de forma pública, mas já tem um acordo para que o Tite e seus auxiliares assumam o Flamengo a partir do dia 9, segunda-feira, início da data FIFA. Tite vai chegar com um salário de 2,5 milhões de reais por mês e pretende iniciar uma reformulação. Primeiro, buscar a classificação para a Libertadores e a Campeonato Brasileiro e depois imaginar uma reformulação grande para a temporada de 2024.
Depois da vitória por 1 a 0 contra o Bahia nesse sábado, jogadores como o Rossi e como o Fabrício Bruno chegaram a falar sobre o Tite. Desejaram boas-vindas, disseram que é um baita treinador e que eles estão muito contentes se essa decisão for confirmada. Hora de falar sobre Barcelona de olho em Gabriel Moscardo. O volante que acabou de completar 18 anos pelo Corinthians foi capa do jornal catalão Sport nesse sábado e a matéria dava conta de que o Sport, ou melhor, de que o Barcelona já sondou de vez a possibilidade da contratação do atleta. A conversa foi iniciada pelo Deco, que é o diretor de futebol do Barça. O Deco procurou os representantes do Corinthians para demonstrar a intenção de contratá-lo a partir de janeiro. E o Barcelona tem pressa porque sabe da concorrência. Algumas semanas atrás foi o Chelsea quem fez a oferta oficial. Na oportunidade, o Duílio, depois de algumas outras vendas, decidiu por manter o Moscardo. Atleta que só tem 15 partidas pelo profissional, mas apesar da juventude, tem chamado muita atenção. Já havia despertado o interesse de clubes de fora quando ainda jogavam no Sub-20. Agora, com os 15 jogos, a maioria deles como titular do Corinthians, convocado para a seleção que vai disputar o Pan-Americano Sub-23, Moscardo vai confirmando todas as expectativas e certamente vai render uma enorme venda ao Corinthians. A dúvida é, será que ele será vendido ainda pelo Duílio Monteiro Alves ou o atual presidente vai deixar essa decisão para seu sucessor? A eleição acontece em 25 de novembro. André Negão de um lado, do outro Augusto Melo. Só para arrematar, Duílio Monteiro Alves acaba de fechar uma parceria gigante, o maior contrato de patrocínio desde que ele assumiu a presidência. Contei com exclusividade essa informação para vocês na sexta, repercutir no sábado. Trata-se de um acordo para as mídias digitais do Timão. Os valores ainda não foram confirmados, mas serão anunciados muito em breve. E graças a esse acordo, o Corinthians imagina ser capaz de bater até R$1 bilhão de receita na temporada de 2023. Para que isso ocorra, será necessário que o Timão vença a Sul-Americana. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que vai iniciar o planejamento para 2024 nessa segunda-feira. Na reapresentação do grupo, Dorival Júnior será chamado para conversar com o presidente Júlio Casares, com o Carlos Belmonte e com o Rui Costa. A ideia é iniciar o planejamento para a próxima temporada depois do título da Copa do Brasil e a classificação para a Libertadores. Atrelada, 2 vitórias no Campeonato Nacional contra Curitiba e Corinthians, as duas por 2 a 1, São Paulo se sente confortável para começar a planejar o próximo ano. A primeira alternativa, a prioridade do São Paulo nessa reapresentação de segunda-feira é definir a renovação do contrato do Rafinha. Rafinha que disse depois da vitória contra o Corinthians que vai jogar até 2024, ele só não cravou se joga até julho ou até o fim da temporada. O São Paulo vai tentar convencê-lo a assinar um novo contrato até dezembro. Passo seguinte, a segunda prioridade, renovação do contrato de Lucas Moura. Júnior Pedroso será chamado ao longo da semana para se reunir com os dirigentes do São Paulo. O tricolor tem pressa, quer garantir a permanência do atleta. Tenho contado para vocês que o Lucas está muito feliz no São Paulo, assim como a sua esposa e os filhos. A tendência é que essa renovação aconteça. O único reforço confirmado para 2024 é Eric, atacante do Ceará. Ele já assinou o pré-contrato e se apresenta em janeiro. Eric que voltou a jogar bem com a camisa do vovô. Queira falar também que Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Thiago Maia são alvos, jogadores do Flamengo, que trabalharam recentemente com o Dorival Júnior. Não são operações fáceis, nem Everton Ribeiro e Bruno Henrique, cujos contratos encerram em 31 de dezembro, são alternativas baratas. Mas o São Paulo se sente mais confortável. Com todo o aporte financeiro que recebeu por conta da conquista do título da Copa do Brasil, São Paulo se sente mais confortável para fazer pelo menos 2 grandes investimentos. A ideia é trazer 4 reforços, 2 de primeiro nível. Os nomes estão sendo debatidos e serão decididos a partir desse encontro dessa segunda-feira. Para fechar, Caio Paulista será comprado do Fluminense, Michel Araújo tem contrato de empréstimo até o fim do ano que vem, não é um problema para agora. David dificilmente fica para a próxima temporada, especialmente se as cifras continuarem as mesmas. E Pato tem tudo para deixar o tricolor. Pato que não conseguiu vingar, não tem conseguido jogar, mesmo quando o time é apenas formado por reservas. E você, quem pensa que precisa ser contratado pelo São Paulo, use o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!